Já louvar ao nosso Deus por mais esse dia e por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Não sei, estão me ouvindo? Amém. Graças a Deus. Então, nós louvamos a Deus por mais esse dia e essa oportunidade. Estamos aqui para anunciar aí um pouco da palavra de Deus, compartilhar com os amados e amadas irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E eu quero ler um texto em Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, o tema dessa reflexão de hoje é: temos que deixar Deus ser Deus. Temos que deixar Deus ser Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Você se sente hoje frustrado ou frustrada com algo, ou com alguém, ou com alguma situação? Existe algum sinal, alguma evidência de frustração na sua vida? Sarai era uma mulher que ela estava sentindo o peso da frustração, porque ela não conseguia gerar um filho. O texto diz aqui no versículo de número 3, que já haviam passado ali 10 anos, desde quando Deus havia chamado Abraão e feito uma promessa a ele de não filho, mas Deus disse que daria a ele uma nação. Mas para que viesse uma nação, primeiramente Abraão precisava de um filho. Sarai ela precisava gerar. Então 10 anos haviam se passado e nada havia acontecido. Ela já estava ali com 75 anos de idade. 10 anos havia se passado e tudo estava como no início. Não é fácil, depois de alguns anos de caminhada, na fé mesmo, nós olhamos e percebemos que tudo parece que está igual ao início. Está como Deus um dia nos chamou, está como aquele dia que Deus nos chamou. Parece que não houve mudanças significativas. Parece que não houve uma mudança grandiosa. Então, assim estava vivendo Sarai. Nada daquilo que ela havia esperado tinha acontecido. E a pergunta é: será que nós estamos será que você está sendo aprovado, aprovada por Deus no tempo da frustração? Porque ela mesma diz aqui que Deus havia impedido ela de dar filhos. Então, aquela frustração foi gerada pelo próprio Deus. Não foi obra do diabo.
não foi obra do inimigo. Muitas vezes acredita-se até o diabo alguma coisa que não está acontecendo, mas nada mais é do que um plano, do que um processo que Deus ele estabeleceu, e ele sabe o porquê. Deus ele sabe o porquê. Nós muitas vezes queremos entender uma situação que a gente está vivendo, queremos que Deus nos dê explicações, mas Deus ele é soberano. Salmo 115, versículo 3, no céu está o Senhor e tudo faz como lhe apraz. Então, Deus estava levando Sarai a um processo de frustração, mas o desejo de Deus, certamente, a intenção de Deus era aprová-la, como é o desejo, a intenção de Deus nos aprovar diante das frustrações, para que a gente não venha fazer nada por conta. Isso aí é o risco que nós temos, é algo que pode acontecer, fazermos algo no período da frustração por nossa própria conta, o que fez Sarai. Ela se vendo frustrada, ela vendo que tudo estava como no início, que nada havia acontecido, então ela toma a escolha, ela faz a escolha, ela toma a decisão de se colocar à frente de Deus. Então Deus ele quer que nós sejamos aprovados por Ele no tempo das realizações, mas também no tempo das frustrações. Então, geralmente, aqueles que querem serem líderes, eles passam pelo teste da frustração. Abraão, ele é conhecido hoje como pai da fé. Mas esse título que ele recebeu, isso foi uma construção de 25 anos. A nossa fé, ela é construída à medida que os dias se passam, que as frustrações elas se tornam presentes na nossa vida, que as situações adversas acontecem, o inesperado, a escassez, as rejeições, o abandono, então o tempo que nós estamos sozinhos, o tempo de silêncio de Deus, porque quando nós nos convertemos, e não foi diferente na vida de Abraão e de Sarai, frequentemente, se a gente lê Gênesis capítulo 12, 13, a gente vai ver Deus com frequência falando com Abraão. Deus ali se revelando a ele. E no início da nossa conversão é assim. Deus fala conosco com uma frequência muito grande em sonhos. A gente liga a TV, Deus está falando, a gente olha para o céu, Deus está falando conosco através das nuvens, a gente ouve um louvor, o Espírito Santo está falando conosco, chega um irmão para nos fazer uma visita, faz uma oração, Deus fala conosco, a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco, a gente vai no culto, Deus fala conosco, a gente vai no ciclo de oração, Deus está falando. No início é assim, só que Deus ele quer nos levar a um nível maior de fé. E aí, então, ele permite que a frustração ela venha nas nossas vidas. A frustração ela aconteça, até porque Deus ele quer nos usar lá na frente. Deus ele quer nos usar lá na frente. Ele quer nos dar autoridade sobre a frustração, como fazer, como agir, como nos portar. Então, por que nós nos sentimos frustrados? E aqui eu encontro algumas respostas. Por que nós nos sentimos frustrados? Primeiro, porque o que queremos que aconteça parece estar demorando uma eternidade. Isso é uma das razões por que nós nos frustramos. Porque aquilo que nós queremos que aconteça parece que está demorando uma eternidade. Talvez exista alguma coisa aí que você tem esperado, que você tem buscado em Deus, mas parece que isso está sendo uma eternidade. Isso está demorando. Parece que Deus,
ele até se esqueceu de você. Parece que até Deus tirou os olhos da tua vida, da tua causa, do teu problema. Só que aí nós precisamos confrontar o que nós pensamos com o que está escrito. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então, dia após dia, Deus está nos contemplando. Dia após dia, o Senhor, Ele nos vê, né? Ele já nos viu quando nós éramos, Ele já nos enxergava quando nós éramos uma substância informe, que não tinha forma, como disse Davi lá no Salmo 139. Antes de nós sermos formados ali no ventre de Deus a nos vir. Então Ele vê todas as coisas. Por que nós nos sentimos frustrados? Porque o que temos para fazer é muito difícil e ninguém nos ajuda. Nós queremos fazer algo, isso que queremos fazer algo difícil, a palavra difícil é a mesma palavra de impraticável, ou isso que Deus disse para Abraão, né? Disse para Sara, alguma coisa impraticável que eu não possa fazer. Então, muitas vezes nós queremos fazer algo difícil, mas nós nos frustramos porque nós estamos esperando uma ajuda que não vem. Uma ajuda de um líder, uma ajuda de um discípulo, uma ajuda de um irmão, uma ajuda de um irmão espiritual, de um irmão biológico, uma ajuda de um pai, de uma mãe, uma ajuda de um amigo. E a gente, se eu tivesse ajuda de alguém, eu faria isso, que hoje é difícil. Como a ajuda não vem, nós nos frustramos porque não conseguimos realizar aquilo que é difícil. Por que nós nos frustramos? Porque o dinheiro que precisamos não entra. A gente quer realizar algo na vida e é necessário o dinheiro. E o dinheiro não vem. As contas, elas não fecham. O salário não aumenta. Às vezes até diminuído na empresa. As despesas vão aumentando e a gente fica esperando aquele dinheiro entrar, aquela promoção, aquela causa que temos às vezes na justiça, aquele dinheiro que um dia emprestamos para alguém e a pessoa ficou de devolver e a gente fica esperando que aquele dinheiro venha e o dinheiro não chega. Aquilo que alguém nos prometeu financeiramente não chega, porque talvez a pessoa também já esteja dependendo de outro fator. E assim nós nos frustramos. Por que nós nos frustramos nessa vida? Porque as dores, os fardos, os sofrimentos sobre os quais nós oramos parece que eles não são removidos. Parece que até se multiplicam. Nós oramos para que o sofrimento, os fardos, as dores sejam removidos, mas parece que eles não têm fim. É igual aquele vazamento ali que está no subterrâneo debaixo da casa. E a gente tenta descobrir e não para. Então, muitas vezes nós nos frustramos por isso. E nós estamos orando para que o fardo, a dor, o sofrimento, eles sejam removidos. E a gente ora, e está lá, continua lá o fardo, continua lá o problema, continua lá a situação. Passa-se um ano, entra ano novo, o ano seguinte está lá o mesmo problema, e nós estamos orando, e está lá aquela mesma situação. Nós nos frustramos quando nós tentamos fazer algo por conta própria. Foi o que fez Sarai. Vendo, como ela mesma disse, que Deus havia impedido ela de dar a luz. Então, ela achou que podia fazer algo por conta própria. E quando nós tentamos fazer algo por conta própria, a frustração ela só potencializa, só aumenta.
a situação ela só se torna mais difícil, mais complicada. Então, a frustração, ela é também um sinal de que nós não estamos dependendo de Deus. Porque à medida que eu tento fazer algo por conta, à medida que eu tento fazer algo na minha força, e eu vou tentando a todo custo, de todos os meios, usando o que eu posso, usando pessoas, usando atalhos, usando meios, terrenos, humanos, isso vai só aumentando a frustração. Então, a frustração ela é também um indício, uma evidência que nós podemos estar longe de Deus, sem depender dele, sem esperar nele. Mas como passar no teste da frustração? Como nós podemos passar? Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 4, diz que há um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Então, nós temos que deixar Deus ser Deus. Para passarmos no teste da frustração, nós temos que deixar Deus ser Deus. Jesus, lá em Filipenses, no capítulo 2, ele mesmo, sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou dos atributos divinos, ele assumiu uma forma humana, ele assumiu uma forma de servo, ele esperou o tempo, esperou o momento da exaltação, da ressurreição, o momento que o Pai iria o exaltá-lo, como assim ele fez. Então, nós precisamos deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Precisamos deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Senão nós vamos tentar fazer aquilo que Lúcifer tentou e sofreu as consequências. Quando ele diz que subiria acima das estrelas, acima das mais altas nuvens, e ele se colocaria lá no trono de Deus. Então nós temos que deixar Deus ser Deus. Qual a área de nossa vida que nos sentimos frustrados? Qual é a área hoje da sua vida que você se sente frustrado? Na área da personalidade? Você, às vezes, é uma pessoa explosiva, uma pessoa que facilmente explode, facilmente abre a boca, diz o que não deveria, e aí você, quando pensa que você adquiriu ali o domínio próprio, você novamente está na mesma situação, aí você se frustra. Talvez seja na área da personalidade. Você se vê uma pessoa tímida, você tem buscado em Deus uma mudança, você é uma pessoa com mais ousadia, uma pessoa com iniciativa, mas está lá você vivendo na mesma timidez, e aí você se frustra por isso, porque a situação ela continua. Talvez você se sente dominada por alguma coisa nesse mundo, algum vício, algum pecado. Você se sente sempre dominado, você talvez se sinta preso a alguma situação nesta vida, e aí quando você pensa que está livre, que as correntes foram quebradas, está lá você novamente, repetindo aquilo, preso àquela mesma situação, preso àquele mesmo vício. E aí você se sente frustrado. E aí você diz: meu Deus, já estou há tantos anos caminhando contigo, já estou há tantos anos te servindo, isso aqui ainda faz parte da minha vida. Talvez a sua frustração seja na vida sentimental, nos relacionamentos que não dão certos. Você tenta encontrar alguém na sua vida e volta tudo como era. Caso mais ou menos semelhante como daquela mulher que Jesus encontrou lá no poço
lá em Sicar, aquela mulher samaritana que já estava no seu relacionamento. Talvez seja a sua frustração, área sentimental, ou mesmo na área conjugal. Vivemos os mesmos problemas na vida conjugal, as mesmas discussões, as mesmas brigas pelas mesmas razões. Isso tem levado você a uma frustração. Talvez seja na área financeira a tua frustração. As coisas elas não se concretizam. Como diz lá na palavra, no livro do profeta Ageu, se não me falha a memória, parece que as coisas são dinheiro é colocado no saquetel furado. A frustração, você não consegue ter a sua realização, porque não há uma abundância, não há um depósito. Você não tem para socorrer outros, você mesmo que está constantemente sendo socorrida por outras pessoas. Talvez seja na área profissional, junto ao seu emprego, junto ao seu trabalho. Talvez seja essa também. Mas como vencer a frustração? Como nós podemos vencer a frustração? Primeiro, deixar Deus ser Deus. Segundo, Hebreus capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Deus sujeitou todas as coisas e nada está fora do seu domínio. Temos que acreditar que se a situação ela continua, mas do mesmo jeito, se não houve uma mudança, uma alteração, mas a gente tem que crer que Deus ele continua tendo o domínio da situação. Se alguma coisa foge das nossas mãos, mas elas estão no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Sarai disse, eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Bom, ela tem que dizer, se eu sei que isso que estou vivendo é uma obra de Deus, não é obra do diabo, então Deus ele tem um controle. Eu vou esperar o momento certo, na hora certa, no dia certo. Eu vou gerar, ele já prometeu, ele fez a promessa, eu vou esperando ele. Eu não vou agir por conta. Deus tem um controle, tem um domínio. Nós precisamos repetir isso para a nossa alma. Dizer para a nossa alma, minha alma, Deus tem o controle dessa situação. Nada mudou, está do mesmo jeito, mas Deus ele tem um domínio. Nada ele deixou fora do seu domínio. Nós precisamos confrontar nossos pensamentos com o que diz a palavra. Com o que está escrito, Paulo diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Então Deus ele tem o controle de tudo. Volto a falar Isaías, Salmo 115, 3, no céu está o Senhor e tudo faz como ele atrás. Bom, se eu estou 10 anos aqui, Deus me chamou, já se passaram 10 anos, e era para mim gerar um filho. Se eu não gerei, está no controle de Deus. Ele é soberano. Isaías 43, 13 diz, agindo o Senhor, quem o poderá impedir? Na hora que Deus quiser agir, ele age, ele opera, ele muda, muda aqui o meu corpo, ele altera o ventre, o útero, tudo, as trompas, ele vai operar, ele vai me tornar fértil, ele vai agir na minha vida financeira, ele vai agir na minha vida espiritual, ele vai agir na minha vida profissional, ele vai agir na minha vida sentimental. Eu vou continuar firme no Senhor, ele sabe qual é a minha vontade, ele sabe qual é o meu desejo. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Eu vou aguardar no Senhor. Na hora que ele agir, ninguém pode impedir, não tem patrão, não tem pastor, não tem líder, não há necessidade do meu salário, não há nada aqui nesse mundo que esteja condicionado à ação de Deus. Deus ele faz qualquer coisa, independente de quem eu sou, de como eu estou, independente das pessoas, independente da minha família, da ajuda, do meu emprego, da minha vida com o Senhor. Deus ele é Senhor, independente do meu cônjuge, ele é Senhor. Agindo ele, ninguém pode impedir, ele pode agir. Nós precisamos crer para vencer a frustração, nós precisamos crer no que diz o profeta Jeremias 29, 11. Deus disse para aquele povo naqueles dias, para Israel, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito.
pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês aquilo que vocês desejam. Então eu creio, eu tenho que crer que os planos de Deus são bons. Eu tenho que acreditar que aquilo que Deus está gerando, mesmo que eu não esteja vendo, é algo bom, que Ele está gerando um futuro bom, maravilhoso para a minha vida. Eu estou sem gerar. Esse pensamento que Sarai devia ter. Eu não estou gerando há 10 anos. Eu estou estéril. Há 10 anos tudo está como no início. Mas Deus, Ele tem planos bons para a minha vida. Precisamos dizer para a nossa alma, os planos de Deus são bons. Não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou passando, não é o que eu estou sentindo. É o que diz a palavra dele. Os planos dele são planos de paz, para me dar um futuro que eu desejo. Precisamos crer nos planos de Deus para as nossas vidas. Nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. Nós andamos por fé, não por vista. 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Eu estou vendo, os meus olhos estão vendo o que estão vendo hoje. Eu estou tendo sentimentos esses assim, que não têm me ajudado, não, mas eu ando por fé. Os planos de Deus para a minha vida são planos de paz. E eu preciso crer o que diz do profeta Isaías 64:4. Desde a antiguidade não ouviu, Deus, além de ti, trabalha por todo aquele que Deus está trabalhando. Você quiser vencer, você precisa dizer: Deus está trabalhando por mim. Deus está trabalhando por mim. Deus está nos trazendo instruções. Deus, Ele nos aconselha, nos dá instruções durante o nosso sono. No nome de Cristo Jesus, Deus está trabalhando por você. Diga isso para a sua alma, diga isso para você, repita isso. Isso é uma verdade que precisamos profetizar, verbalizar, para que elas venham se materializar. No nome de Jesus. E por último, como nós vencemos as frustrações? Lá em Romanos, no capítulo 5, eu quero ler aqui. Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, versículo 9, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ora, se Deus me amou quando eu era inimigo dele, quando eu era um transgressor da sua palavra, da sua lei, se ele me amou quando eu estava longe, distante, quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, se ele já me amou, Paulo está dizendo, muito mais agora que eu estou reconciliado nele por meio do sangue de Cristo Jesus. Então, eu venço a frustração, acreditando no amor de Deus pela minha vida. Eu preciso crer que Deus me ama. Muitas vezes, o diabo, ele tenta convencer as pessoas, pela situação que elas estão vivendo, que elas não são amadas. Mas a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como santos, amados e inculpáveis. Nós somos eleitos. Paulo vai dizer isso lá na carta em Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nós já fomos escolhidos lá, pelo amor de Deus. Então, nós precisamos crer no amor de Deus por nós. No nome de Cristo Jesus, não importa as circunstâncias, não importa o que eu estou sentindo, não importa o silêncio que Deus está tendo, um silêncio de uma década, silêncio de 5 anos, 1 ano, não sei, não importa. Deus, Ele me ama, é o que diz a palavra, e esse amor, ele é verdadeiro, ele foi expressado na cruz, na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o próprio amor. 1 João 4:8, 1 João 4,
16, Deus é amor. Deus, Ele nos ama. Quando nós acreditamos no amor de Deus, nós nos sentimos mais fortes para continuar, para seguir na fé, para estar mais próximo dEle e não nos distanciar ou fazer alguma coisa por conta e a situação só complicar. Vamos deixar Deus ser Deus. Esta palavra que eu trago ao coração da igreja, dos irmãos e das irmãs hoje, aqui no nome de Cristo Jesus. Deus abençoe.